Mas antes disso, eu vou ler rapidamente para vocês Tiago 5:17, que diz o seguinte, vai estar na tela, Tiago 5:17, pode ficar em primeira rede esperando, só vou ler rapidamente aqui o Tiago 5:17, diz o seguinte: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses o que aconteceu? E orou outra vez, e o céu deu o quê? E a terra produziu o seu fruto. Então nós estamos aqui, o Tiago falando aqui sobre Elias. Era um homem sujeito às mesmas paixões. Era um homem igual o quê? Igual a nós, igual a mim, igual a você. Porque a maioria das vezes eu tenho um pastor, muito amigo meu, que sempre falava assim: Samuel, profetas passaram nesse mundo, e as pessoas às vezes falam assim: nossa, mas era um profeta de Deus, era coisa sobrenatural. Porque o quê? Eles deixaram Deus usar eles, mas era igual nós. Se nós deixamos Deus nos usar, deixamos Deus nos capacitar, deixamos Deus ser o nosso Deus, nós vamos ser mesmo usados tanto ou mais. Mas é do nosso querer deixar ou não Deus agir. E você vê que ele fala que, olha, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Era do mesmo jeito, a mesma coisa que nós passamos, Elias também passava. E o texto que nós vamos abordar hoje, você vai ver que Elias sofria talvez de muitas coisas que as pessoas sofrem hoje em dia. A vida também não era, as pessoas acham que de Deus a vida é 1000 maravilhas. Nem sempre. Vamos ver na história de Elias agora o que aconteceu com ele. Quer ver? Vamos lá. Primeira Reis 19, já abriu, né? Deixa eu só me colocar aqui agora. Você vai ver, ó. Você vê que eram as mesmas paixões. E chegou, você sabe a história de Elias. Elias foi lá, orou, o céu caiu, o fogo caiu do céu. Ali ele foi lá e matou os 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azerá. Às vezes a pessoa só fala de Baal, né? 450, mas tinha mais 400 de Azerá. Ou Azera, depende da sua colocação, do que você quiser colocar. Mas você vê que, imagina, um homem só. Ali ele orou e fogo do céu caiu. Homem muito usado, né? Você imaginou fogo do céu cair quando você orar? É um homem muito usado, um homem extremamente usado. Mas nós vamos ver aqui, em 1 Reis 19, fala o seguinte, versículo 1. E Acabe fez saber a quem? Jezabel. Tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas, o quê? A espada. Você viu o que Elias fez, né? Algo tremendo. Foi lá, o povo lá quis adorar os outros deuses, quis provar qual era o Deus que funcionava, qual era o Deus que era o real. As coisas não aconteceram para os profetas de Baal, para os profetas de Azerá. Mas Elias orou, o fogo do céu desceu, foi lá, depois matou os profetas. E Jezabel ficou sabendo. E diz o versículo 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, o que ele disse? Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos dar uma paradinha aqui. Prometo que eu não vou demorar nessa mensagem, vou terminar rápido. Tenho que pular algumas partes, mas nós vamos conseguir terminar rápido. Mas você vê que ele fala aqui, olha, primeira coisa, Elias, o que ele fez? Quando Jezabel falou com ele, falou, olha, mesmo que meus deuses que eu confio aqui, amanhã ainda você vai estar debaixo da espada, a mesma espada que você matou os meus, eu vou atrás de você. O que Elias fez? Correu, fugiu, né? Mas não, esse mesmo Elias que tinha acabado de orar e fogo do céu desceu, aquela coisa toda aconteceu, 450 profetas, coisa de Deus, coisa do alto aconteceu. O que aconteceu com aquele Elias? Em um momento, Elias estava ali forte, clamando a Deus, orando, falou assim, olha, eu vou orar, peraí,
Coloca água ao redor. Coloca água ao redor, porque você vai ver que é fogo do céu mesmo. Você vai ver que vai secar aqui a água que eu vou colocar no sacrifício. Vai ser coisa tremenda. Elias confiante. Aí passa tudo. Aí nós vemos outro Elias. É ameaçado de morte por Jezabel. E ele foge. E você vê que ele sai correndo dali com medo de ser morto. Veio a Berseba, no versículo 3, que ele diz que é de Judá, e deixou ali o quem? O seu moço. A maioria das vezes, quando nós estamos assim, igual Elias, a primeira coisa que nós fazemos é nos afastar das pessoas. Porque nós estamos tristes, chateados, desanimados. Tudo que nós achamos e pensamos, nós não sabemos mais o que pensar nem o que achar. Nós apenas estamos ali, tristes com toda a situação que está acontecendo. E a primeira coisa que nossa mente faz é querer ficar sozinho. Você vê, ele estava ali com o seu moço, a pessoa que estava ali sempre do lado dele ajudando, estava ali com ele naquele momento que fogo do céu caiu. Mas Elias, quando se viu ser ameaçado, correu com aquela tristeza profunda na alma. A primeira coisa que ele faz é sair correndo e deixa o seu moço. Fala com ele, deixa ele, fica aqui que eu estou indo ali. Você vê que o que Elias estava passando na cabeça dele já era algo que ele já queria, a morte. Então nós vemos um profeta que orou, fogo do céu caiu, e no outro dia, um profeta que está correndo de uma mulher que ameaçou ele de morte, sendo que o próprio Deus dele desceu fogo do céu. Olha que controvérsia, né? Parece até meio estranho. Mas você vê como às vezes nós estamos assim também. Nosso pensamento é desse jeito. No momento nós estamos fortes, cheios de Deus. Coisas bonitas acontecendo. Olha, eu estou fortificado. Minha vida com Deus está mil maravilhas. Eu estou bem na igreja. Eu frequento a igreja. É mil maravilhas. Escutei a mensagem do pastor Carlos ontem. Olha, me encheu de Deus. Aí chega alguém no outro dia de manhã no trabalho, fala alguma coisinha, pronto. Já não presta mais. Já passou toda aquela mensagem que o pastor Carlos falou. Já passou tudo aquilo que Deus tinha falado. E acabou. Já quer a morte de novo, já está querendo já sair fora de tudo, correr de tudo, as coisas não fazem mais sentido. É assim que nós estamos às vezes, como o profeta Elias. Lembra que nós lemos lá em Tiago? Elias tinha o quê? As mesmas paixões, as mesmas coisas. Nós estamos assim às vezes, do mesmo jeito. Nós pensamos uma coisa, mas na hora que, como diz o pessoal fala para ele, na hora que o bicho pega, né? Que a coisa acontece, nós recuamos. Nós voltamos, nós não prosseguimos, nós não continuamos. E vamos continuar lendo. Diz que ele ficou, já disse, de abasto ao Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E no versículo 5 ele fala, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Chegou a certo ponto de Elias se deitar debaixo de uma árvore, chegar ali e falar, Senhor, o Senhor pode me levar, me mata. Se ele estava querendo a morte mesmo, até vi um pastor falar uma vez, se ele estava querendo a morte mesmo, era mais fácil ele ter ficado lá onde ele estava, né? Porque já ia matar ele. Qual era a diferença, né? Já estava querendo a morte mesmo. Mas você vê que o caos que estava na vida de Elias, aqueles pensamentos que às vezes vêm na nossa vida, nós achamos que nós estamos sozinhos, que nós achamos que não há saída para nós, que nós queremos fazer a situação acontecer, mas não temos mais força. A força de Elias se esgotou quando ele orou ao céu e o fogo desceu e ele matou aqueles profetas. A força dele se esgotou. E ele, em vez de buscar força no Senhor novamente, ele fugiu. Ele saiu correndo, achando que o fato dele correr iria ajudar ele. O fato dele estar sozinho e deixar o seu moço estaria ajudando ele. Até que ele chega numa parte de uma árvore, deita e fala, eu prefiro a morte, eu quero a morte, Senhor. Me ajuda, pois eu quero a morte. Mas Deus manda um anjo até ele, para lhe tocar e para falar uma coisa, que é a mesma coisa que eu tenho para te falar hoje. Levanta-te. Levanta, porque Deus tem algo especial para você hoje.
Levanta, porque Deus quer fazer algo diferente na sua vida hoje. Elias tinha expectativas frustradas. Você vê que ele fala o seguinte, no versículo 4, no versículo 4 ele fala, toma minha vida agora, pois não sou o quê? Melhor do que meus pais. Elias tinha expectativas frustradas, porque ele achava que ele teria que ser melhor que os seus descendentes. Às vezes nós estamos assim, você fala assim, não, mas é porque eu queria ser melhor que minha mãe foi uma grande mulher. Você tem que ser o que Deus quer para você. O que Deus colocou no seu coração para ser. Não adianta você ficar se comparando. Ah, mas eu quero estudar, eu quero ser melhor do que muitos aí, eu quero ser melhor. Não queira ser melhor que ninguém, já começa por aí. Queira ser o que Deus tem para você hoje. Senão você vai criar expectativas frustradas dentro de você mesmo, você não vai conseguir sustentar o peso que é. Porque é para você carregar esse peso? Não, que não é seu. Você se coloca, às vezes, era a mesma coisa eu querer ser melhor do que meu pai, você sabe quem ele é. Eu não tenho intenção de ser melhor que ele. Posso ser um dia? Quem sabe? Posso não ser também. Ou pode ser que já seja, pode ser que não seja. Mas nunca vai se colocar assim, porque você vai começar a criar e colocar perspectiva dentro de você, que não é o que Deus quer para você. Deus tem uma vida escolhida para cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito com Deus. Se você não realizar o propósito que Deus tem para você e começar a querer realizar o propósito que Deus tem para os outros, mas você quer realizar, você não vai conseguir. Você não vai ter forças. É o que Elias está falando aqui. Ele se colocava uma perspectiva muito alta nele, de ponto de ele falar, eu não sou melhor que os meus pais, que os meus antepassados, que as minhas gerações. Eu sou isso aqui, falho. Você vê que ele era falho. Era, como todos nós somos. Mas a pressão que ele colocava em cima dele não era de suportar mesmo. Ele não ia suportar. É isso que nós temos que tomar cuidado às vezes. O que nós estamos colocando dentro de nós. E vamos continuar lendo. O anjo vai lá, toca nele, levanta-te e come, versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o quê? Um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se o quê? Olha o ponto que ele estava. Comeu, bebeu, olha que não era qualquer coisa, hein? Era um alimento do quê? Do céu, né? O próprio anjo levou para ele. O anjo tocou e falou, levanta e come. A que ponto estava o desânimo de Elias? Que mesmo ele chegou lá tomando e comendo, ele voltou e deitou-se de novo. Pensa na situação que ele estava. Quer ver uma coisa interessante? Vamos em Jó rapidinho. Jó capítulo 4. Jó capítulo 4, versículo 3. Eu vou ler na NVI, mas na tela vai estar aí Coloca na NVI também na tela. Fica mais fácil. Eu vou ler na NVI, mas você acompanha na sua Bíblia também junto. Na NVI diz o seguinte, Jó 4, 3, diz o seguinte. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você o quê? Desanima. Quando você é atingido, fica o quê? Prostrado. Olha que coisa interessante. Às vezes, nós quando chegamos na igreja, nos nossos primeiros dias na igreja, primeiro mês, primeiro ano, 1000 maravilhas, não é assim? Nossa, coisa de Deus acontecendo, coisa boa do céu, coisas maravilhosas, Deus poderoso. Vai passando o tempo, você não fortifica em Deus, você não coloca ali sua esperança em Deus, você começa o quê? A ficar meio desanimado, que as coisas não estão mais acontecendo. Ou às vezes acontece muito, é o que eu falei das perspectivas. De você querer algo tão grande, maravilhoso, uma bênção tão grande.
algo maravilhoso, e às vezes acontece que a pessoa do seu lado, o seu vizinho, o seu amigo, ganha primeiro que você essa bênção, a bênção vai até ele mais rápido do que foi para você já fica o quê? Desanimado. Você já desanima. Você já não sabe mais o que fazer, porque você queria tanto aquela coisa, mas será que aquela coisa era para você? Mesma coisa está acontecendo aqui com Jó. Ele fala, olha, você fortaleceu a tantos. Você era uma pessoa alegre, pessoa feliz, uma pessoa vitoriosa. Você levantava, aquelas pessoas estavam prostradas. Era você mesmo. Você chamava as pessoas para vir no culto junto com você, porque você estava feliz, você estava alegre, você estava radiante, falava, vai lá na minha igreja que Deus está fazendo grandes coisas. Ele estava assim. Mas agora ele está como? Prostrado, porque ele não tem mais ânimo, não tem mais força. Ele desanimou, foi afligido, foi atingido, ficou prostrado. Quando nós ficamos prostrados, o inimigo tem poder total sobre nossas vidas. Por isso que a primeira coisa que o anjo falou foi o quê? Levanta-te. Se nós não levantamos, continuamos prostrados, continuamos ali reclamando, murmurando, aceitando o que está acontecendo, nossa vida vai de mal a pior cada dia mais. Porque muitas vezes você quer que Quem quer que o mês de outubro seja maravilhoso? Você quer? Levanta a mão assim. Eita glória! Você quer que seja bom mesmo? Então levanta-te. Deixe as coisas que aconteceram para trás. Deixe esse desânimo para trás, porque Deus vai te honrar quando você levantar. E voltando lá para a 1 Reis, diz o seguinte, ele tornou a deitar, né? Você vê o estado que estava Elias. Estava igual o Jó, prostrado, foi atingido. Estava ali desanimado, desânimo ao extremo. Mas vamos lá rapidamente. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. Então você vê, segunda vez, hein? Você vê o estado que estava Elias. Olha o homem de Deus. O estado que ele estava. Muitas vezes nós estamos assim também. O anjo, se não tocar 2 vezes, nós não vamos conseguir levantar. Mas olha só o que aconteceu de novo. Versículo 8. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que comida, hein? Que você vê, olha só, olha o ponto que ele estava. Você vê, lembra que ele comeu primeiro e voltou a dormir, né? E comeu novamente. O anjo falou com ele, come e levanta-se dessa vez, e vai, porque o seu caminho é longo. Então, ele vai, come pela segunda vez, e com a força daquela comida, 40 dias andando, é uma comida boa, hein? É uma comida boa, porque quantos aqui já estão com fome já? Está com fome? Mas você não almoçou, não? Você não almoçou? Não? Está de jejum? Jejum para ficar mais forte ainda. Mas você almoçou e está com fome de novo. Olha só a comida que Deus deu para Elias aqui, o anjo foi até ele. 40 dias. Você vê, ele comeu, andou 40 dias e 40 noites até Horebe, um monte de Deus. Versículo 9. E ali o que ele fez? Aí você fala assim, meu Deus, meu Deus. Onde que Elias foi parar? Ele foi até Horebe, o monte do Senhor, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse o quê? Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eis que eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. Olha o ponto que estava Elias. Elias vai até Horebe, Deus não manda ele até Horebe, ele que vai andando, 40 dias, 40 noites, fugindo, continua fugindo. E ele fala o seguinte, a primeira coisa que ele faz é o quê? Entrar na caverna para se esconder novamente. Olha o ponto que estava Elias. Aí Deus pergunta para ele, a palavra do Senhor veio até ele e falou assim, mas o que está acontecendo, Elias? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui dentro dessa caverna? O que aconteceu? O que está aqui dentro? E você vê que ele fala aqui, tem sido muito zeloso
É aquela situação que a pessoa está desanimada, né? Que ela olha assim, olha, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho obedecido, mas parece que Deus não vai com a minha cara, né? Parece que as coisas não funcionam comigo. Parece que, olha, é só comigo que as coisas não funcionam. Eu já tentei de tudo, já fiz tudo, mas olha, as coisas não acontecem. Que coisa terrível. E Elias está aqui, se lamentando. Eu ter sido zeloso por Deus, olha, mas eu deixei, parece que todo mundo abandonou, só fiquei eu aqui lutando, batalhando, todo mundo ficou sozinho. Mas você lembra quem deixou o seu moço? Foi ele, né? Mas o moço não estava com ele nos momentos? O moço quis abandonar ele? Fala que ele que deixou o moço. Olha o ponto que estava Elias. E Elias aqui reclamando, ó. Eu fiquei o quê? Só. Que eu falei com vocês no início, o perigo de você ficar sozinho. O perigo de você se prostrar à solidão. Que você às vezes fala assim, não, mas eu guerrei as minhas guerras, eu luto, eu vou e eu faço. Cuidado. Às vezes um amigo, um irmão ao seu lado vai te ajudar bastante. Às vezes o seu pastor pode orar por você, pode estar junto com você na batalha. E vai te ajudar a vencer. Não que a batalha não seja sua. A batalha é sua, mas também é de Deus. E as pessoas podem se juntar. Como nós aqui hoje estamos nos juntando aqui para orar a Deus, pode se juntar também para batalhar, para guerrear, para você não estar só. Porque quando você se retira e começa a ficar sozinho, aí nós temos um problema. Você já reparou? O que acontece? O primeiro grau de efeito das pessoas que começam a ficar depressivas. O que elas fazem? Se isola, né? Começa a ficar sozinho, não quer sair de casa, não quer mais fazer nada assim, não quer ter contato com pessoas, a pessoa prefere ficar sozinho. E aqui estava Elias, eu estou só. E buscam pela minha vida para matar-me. Versículo 11 disse, e ele lhe disse, sai o quê? E põe-te nesse momento perante a face do Senhor. Eu tenho uma coisa para te dizer também hoje. Além de você se levantar hoje, Deus quer que você saia fora dessa caverna que você está. Eu preguei uma vez essa mensagem numa live que eu fiz há muitos anos atrás, na época da pandemia ainda. Foi uma live curta, eu coloquei o título de Cavernas Emocionais. E é o título que eu coloco aqui hoje. Cavernas emocionais. Por quê? Essas emoções que nos prendem dentro dela, que nós não conseguimos ver Deus lá fora agindo, mas nós estamos sempre lá dentro, presos dentro dessas cavernas que não faz nossa vida ir adiante. E você vê, para Deus falar com ele, o que ele falou? Sai para fora e ponte nesse monte, perante a face do Senhor. Deus procura e Deus quer que você saia desse lugar que você está na sua mente, desse desânimo, dessa prostração, desse seu, talvez, seu desânimo com as pessoas, com as coisas de Deus, com as coisas da sua vida, que você não consegue mais sair, não consegue mais se levantar. Mas Deus hoje te convida para sair e ficar diante da face dele, porque ele tem algo para te falar hoje. E vamos continuar lendo. Perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor como também o grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava o quê? No terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o quê? Também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. O que nós podemos aprender sobre isso aqui? Porque às vezes nós estamos prostrados. Nós estamos ali com a dificuldade que nós achamos que tem que acontecer algo fenomenal, né? Tem que haver um mistério, tem que haver uma coisa forte, tem que ser um agido total para que minha vida volte a andar no trilho. O que Deus está falando aqui? Não estava no terremoto, não estava no vento forte. Deus estava onde? Uma voz mansa e delicada.
Nós achamos às vezes que precisa de um som alto, de umas coisas mirabolantes, que aí Deus vai agir, não é assim? Não necessariamente. Deus age quando Ele quer, da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. E aqui Deus estava fazendo o quê? Uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa. E o quê? Saiu para fora. E eis que veio a ele uma voz que lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido o que de novo? Extremo zeloso pelo Senhor, Deus do exército, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e busco a minha vida para tirar. E o Senhor, o que ele disse? O Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, e ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, e ungirás profeta em teu lugar. E ele continua a história aqui dizendo, versículo 18, que ele fala: também eu fiz ficar Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Então Elias achava o quê? Que estava o quê? Sozinho. Olha a situação que estava ali. Haviam 7.000 que não se dobraram a Baal. Mas ele se falava que estava o quê? Sozinho. Porque ele se achava que estava sozinho. E talvez você está achando que está sozinho também. Você está preso dentro de uma caverna que só você acha que você sabe o que está passando. Mas Deus te está te chamando hoje para vir para fora da caverna, para ver o que Ele pode fazer na sua vida. Deus quer falar com você hoje face a face. Deus quer falar com você hoje. Porque nós vimos que o anjo dá o pão e a água. Eu poderia muito bem somente falar sobre o pão e a água. Você poderia pegar, comer e beber o pão e a água. E você vai comer e beber. Que é para o quê? Para você fortalecer, não é isso? Porque você viu que ele ficou forte, se fortaleceu e andou 40 dias, né, com aquele pão e aquela água. Coisa de Deus, um alimento do alto. Mas adiantou só o pão e a água? Você vê que ao ponto que Elias comeu o pão e a água e foi para a caverna novamente. Eu não quero que você coma o pão e a água e volte para a caverna. Eu não quero que você chegue hoje aqui e fale assim: não, vou comer e beber. E vou comer e beber porque eu vim aqui hoje no propósito, o pastor Carlos falou, e minha vida é isso aí, eu vou continuar. Não, eu não quero isso hoje. Hoje você vai comer e beber e vai sair para fora dessa caverna que está te prendendo. A caverna que colocou você em lugares que Deus não quer que você esteja lá. Um lugar de conflito. Talvez tenha passado por conflitos na sua família, na sua vida. Conflitos com alguém da sua própria igreja, do seu próprio lugar onde você trabalha. Você entrou em conflitos que sua vida desandou. A sua vida já não é mais a mesma. Você ficou preso dentro daquilo dali e você não consegue sair. Mas Deus está te chamando. Ele vai te dar um alimento hoje, vai te fortificar. Mas Ele quer que você experimente o que Ele pode fazer na sua vida. Ele não quer você mais dentro dessa caverna. Ele não quer você mais somente correndo e de um lado para o outro sem sentido. Você que viu que Deus perguntou para Elias: o que fazes aqui? Elias estava correndo, não sabia para onde ir, porque ele estava sendo perseguido. Eu sou o único que não se dobrou, eu sou o único que continua seu servo. É o que ele achava. E ficou correndo de um lado para o outro, sem caminho, sem rumo. Às vezes nós estamos assim também, indo de um lado para o outro, sem caminho, sem rumo. E Deus está perguntando: o que você está fazendo? Eu tenho algo a mais para você. Eu tenho um propósito para a sua vida que você tem que fazer. Você vê que no caso aqui, Elias era o único que podia ir lá. Ia ungir Eliseu. Você sabe a história. Que ele nem fez os outros 2 passos, já foi logo no final, né? Já foi logo ungir Eliseu, como profeta de seu lugar. Porque assim, Deus tem um propósito para nós, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não quer você perecendo, Deus não quer você passando por sofrimento. Deus quer tirar você dessa caverna que você está vivendo. Para que você possa experimentar qual boi o quê? Qual boi o quê? Perfeito, o quê? Agradar o quê? É isso aí.
Deus deseja que você cresça, que você evolua. Deus tem um caminho para você. No mês de outubro, você não vai estar mais dentro da caverna. Os sentimentos que te afligiam, esse desânimo, essa depressão, essa fraqueza, esse mal que estava te atingindo, não vai mais atingir você. A partir de hoje, as coisas se passaram e tudo se fez novo. Não deixe que o diabo tome conta dos seus pensamentos. Ele quer te prender dentro da caverna. Ele quer falar que você está sozinho. Ele quer falar que você não tem força, que você não consegue. Mas o seu Deus é o Deus que te fortalece. Ele que deu pão e água para Elias falou assim, vai, olha, agora o seu caminho é longo. Mas ele queria que Elias fosse para onde que ele foi? Não, mas Deus tem um caminho para você, Ele vai te mostrar hoje. Apenas ouça a voz de Deus. Quando você sair da caverna, você vai ouvir a voz de Deus. Quando você decidir no seu coração não deixar mais dar ouvidos para o diabo, que o diabo fala, para as coisas que falaram da sua vida, talvez te prenderam em alguma coisa, aí você vai começar a ouvir a voz de Deus. Porque na caverna você não vai escutar nada. Não vai ter nada dentro da caverna. Mas quando você sai de dentro dela, Deus vai falar com você. Quando você comer e beber esse pão hoje, é um fortalecimento para você se levantar e caminhar para fora disso que te atrapalha. Diz que está tirando as suas forças. Diz que tem te prendido. O seu mês de outubro não será um mês qualquer. Você vai prosperar, eu não falo somente de financeiramente. Eu falo que Deus tem algo bom para você. Você vê que quando Davi estava guerreando as guerras do povo filisteu, foram lá e atacaram sua cidade, levaram sua mulher, seus filhos. O povo se entristeceu, choraram e choraram e choraram. E Davi, ele já sem forças, ele foi se fortalecer em quem? No Senhor. Quando você se fortalece no Senhor, na força do poder do Senhor, Ele te tira de onde você está. Ele coloca você para fora da caverna. Porque talvez você chegou aqui hoje sem força, desanimado, triste, abatido. Mas você mal sabe que Deus tem preparado para você hoje aqui. Para a gente encerrar, Efésios 10. Versículos, Efésios 6:10. Se eu falei errado, me desculpe. Efésios 6:10. Diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos o quê? E o quê? Revesti-vos o quê? Para que possais estar o quê? Porque não temos que lutar contra o quê? Mas sim contra o quê? Versículo 3 diz o seguinte: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito o que tudo, ficais o quê? Firmes. Essa é a nossa ideia hoje. Quando você comer esse pão, beber essa água, para que você permaneça firme e consiga sair do lugar de onde você está para o lugar onde que Deus quer que você esteja. Porque Deus tem um lugar melhor para você.
você pode ver que Deus deu pão e água para Elias, não deu? Mas ele tirou Elias da caverna? Elias que teve que sair, né? Nós vamos te dar o pão e a água, você vai comer e beber. Mas é você que tem que decidir sair da caverna. Sair daquelas coisas que te prendem. Sair das coisas que te colocam para baixo. Das coisas que estão prendendo você e sua família, seus amigos, tudo que está perto de você. Ou talvez você se afastou de todos, porque você achou que você está só. Você não está só. Primeiro já começa que você tem um Deus ao seu lado. Um Deus que te fortifica, que te fortalece. Um Deus que manda você o quê? Você vê que ele fala, ó, tomai a armadura de quem? De Deus. Que para que no dia mal você fique firme e tudo fique firme para você na sua vida.